Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Bragantina Talk. Esse é o 5º episódio desse podcast cristão e é com muita alegria que nós recebemos vocês para mais um bate-papo. Para a gente aqui, Silas, é um grande aprendizado cada capítulo, cada episódio, porque nós recebemos aqui pessoas ilustres. Por favor, Silas, apresente o nosso convidado de hoje. Hoje, o nosso convidado, o pastor que palestrou aqui na nossa Escola Bíblica de Obreiros. Tivemos a honra de recebê-lo aqui. É o pastor Izaldir, certo? Falei certo? Izaldil. É mais difícil que o meu. Izaldil Tavares. Isso. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. É uma honra poder estar dividindo essa mesa aqui com o pastor. E eu tenho certeza que o público hoje vai ser agraciado com a sabedoria que Deus deu para o pastor e vamos compartilhar um pouquinho aqui dessa sabedoria. E a gente está recebendo só gente grande. Tá ficando chique o negócio aqui. O pastor além de pastor, é escritor, é professor. Então, por favor, pastor, se apresente, fale com o nosso público aí. Muito bem, eu não sou tudo isso não, né? Eu vou copiar o pastor Ciro Zibordi, né? Que costuma dizer assim, quem é o Ciro na fila do pão, né? Eu vou dizer quem é o Tavares na fila do pão, né? O meu nome já é meio complicadinho, né? Izaldil, Izaldil, Izaldil Tavares, né? Por isso, onde eu estou, sou geralmente chamado de Tavares. O pessoal já simplifica, né? Fala assim, Tavares, tá bom, então fica Tavares. Muito bem. Eu dou graças a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos aqui. É uma bênção e é uma honraria para mim estar com o pastor Joás e com vocês, não é? Falando das coisas da palavra de Deus, não é? Porque, na verdade, são tantos os nossos assuntos, mas temos sempre como primordial a palavra de Deus, não é? A nossa vida cristã. É que nós zelamos por isso, não é? E então sempre isso nos chama a atenção, estamos juntos, estamos trabalhando, sempre conversando sobre essas coisas. Então eu me sinto muito feliz em estar com os irmãos aqui nesta noite. Alegria muito nossa, obrigado, pastor. Muito obrigado. E vocês são tão simpáticos que dá vontade de não sair mais, né, gente? Tá bom, muito obrigado por tudo pastor. Isso. Pastor Joás, por favor. Meus irmãos, amigos, é uma alegria sempre poder estar com vocês e fazer parte desses momentos tão importantes, não é, da nossa história, da história da igreja, da história do nosso podcast, não é? Porque a gente está escrevendo uma página a cada dia, não é? E eu sei que isso ficará para a memória, a gente vai levar isso para os nossos arquivos e eu tenho certeza que todas as pessoas que têm tido oportunidade de ouvir o que tem sido produzido aqui têm sido enriquecido, pastor Izaldil. Nós tivemos hoje a oportunidade de, nessa 13ª Escola Bíblica de Obreiros, sermos enriquecidos pelos seus ensinamentos. Tenho certeza que essa é a primeira de muitas, não é, oportunidades que nós teremos. Porém, depois de vivenciarmos um momento tão especial como esse, agora ter a oportunidade também de a gente explorar o Senhor mais um pouco aqui. Até porque, quando eu conheci o pastor Izaldil, foi em uma das reuniões da nossa convenção, nos apontaram como alguém que realmente tem uma bagagem muito boa e a gente quer aproveitar nesses últimos tempos, até porque eu vejo púlpitos tão vazios, eu vejo pessoas dizendo nada com coisa nenhuma, não é? Então, quando a gente encontra pessoas que, na verdade, podem contribuir para o enriquecimento, não é, do reino de Deus, pessoas sérias, a gente tem que zelar por isso. Eu estou muito feliz também em tê-lo aqui e vamos aproveitar o senhor aqui hoje, não é? Que Deus abençoe, que esse momento seja tão importante para quem está nos ouvindo quanto está sendo para nós aqui que estamos participando. Amém. Obrigado. Bom, o tema que já foi tratado, inclusive, pelo pastor ali na palestra na nossa escola bíblica, é relativismo.
e um tema que está muito aí em voga, são os desigrejados, né? Então eu queria já aproveitar essa oportunidade que a gente vai esmiuçar isso e já trazer o entendimento, pastor, do que seria esses desigrejados, trazer um contexto aí que eu vi que ali na palestra o senhor falou um pouco do termo, se ele é pejorativo, não é, deve ser usado, e o que exatamente representa isso? Bom, como eu disse, o termo desigrejado é um neologismo, não é? Na verdade, a formação assim é uma figura de linguagem, porque ninguém é desigrejado, porque também as pessoas que deixam a igreja, não são desigrejados, né? Mas acontece que esse nome, na verdade, esse adjetivo, né? Certo? Ele é um desigrejado, já sugeriu outros nomes, porque tem chamados até de destemplados. Você imagina? Não sou desigrejado, eu sou destemplado. Eu falei, né? Acho que não é destemplado, você é, sei lá o que é. Né? Na verdade, né? Um dos problemas sérios que as igrejas evangélicas e principalmente as nossas igrejas pentecostais, né, porque grande parte desse pessoal chamado desigrejado é oriundo de igreja pentecostal, a maioria. Né? Você vai encontrar alguns das igrejas reformadas que se afastaram da igreja, mas eles nem se chamam de desigrejados, eles se afastaram e pronto. Né? Agora, esse desigrejamento é problemático, porque contraria totalmente aquilo que um crente deve saber com relação à igreja. Primeira coisa. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que um desigrejado, como dizem, não sabe o que é igreja. Aí, a mania que muitos têm, né, de dizer, não, a igreja sou eu. Aí o outro irmão diz assim, olha... Esse é o principal argumento. Né? Eu vou à igreja. Não, você não vai à igreja, você vai a um templo. Ora, e a palavra igreja pode ser empregada com mais de um sentido. Igreja pode ser aplicada ao templo, ao lugar onde os crentes se reúnem. É uma figura de linguagem. Certo? Eu vou à igreja, quer dizer, eu vou ao lugar onde os crentes se reúnem. Certo? Então, igreja pode ser tomada no sentido de templo. Certo? Mas também igreja pode ser tomada no sentido das pessoas que formam a igreja, os membros, os crentes a ela relacionados e que fazem parte do corpo de Cristo. Não é? São os nossos irmãos, por isso chamado irmãos, eles formam a igreja conosco. Né? A igreja corpo de Cristo. E igreja também no sentido de povo reunido. Por exemplo, eu digo assim, olha, eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Quando eu quero saudar a igreja, eu estou dizendo que eu quero saudar o povo, as pessoas que ali estão, os nossos irmãos que estão ali. Né? Quero saudar a igreja, o grupo de crentes reunidos ali. E digo também, os irmãos que estão nesta igreja, já estou me referindo ao templo, né? Estamos reunidos nesta igreja, templo, e a igreja de Cristo. Igreja, nesses sentidos que eu falei, é a igreja que se escreve com I minúsculo. Agora nós temos igreja com o I maiúsculo, igreja que é a igreja universal de Cristo Jesus, que reúne todos os salvos em Cristo, em todos os lugares, em todas as épocas, em todos os tempos. Então, a igreja do Senhor. Né? Às vezes a gente se reúne no templo, nosso templo de todo dia, e a gente diz, aqui está reunida a igreja do Senhor.
O melhor seria dizermos, aqui está reunida parte da igreja do Senhor, não é? Porque nós somos parte da grande igreja de Cristo. Então estamos reunidos aqui, outros reunidos ali, outros lá, não é? E a igreja de Cristo está espalhada por aí. Outra coisa, a igreja de Cristo não é uma denominação evangélica, né? A igreja de Cristo abrange todos os salvos, como eu já disse. Então, é problemático e as pessoas não entendem bem isso e terminam, por qualquer motivo, se afastando da sua própria congregação, se afastam e terminam se chamando de desigrejados. E como é que vive o desigrejado? É uma outra história para depois. Né? Tá, apresentado então aí o sentido da palavra, queria antes de passar aqui para os colegas aqui de mesa, pedir para o senhor, eu li uma informação, não vou me lembrar o site agora, mas diz que 95% das pessoas que se dizem como não religiosos são pessoas que não são ateus, mas são desse grupo de pessoas que em algum momento se frustraram de alguma forma com a igreja, já foram da igreja de alguma religião e que agora dizem que não seguem mais nenhuma religião. Então é um grupo grande, muito grande. Até uma relação que eu vi nesse mesmo dado é de que já é maior, bem maior, aliás, do que a maior igreja do país, que seria a Assembleia de Deus. Então, estamos falando de um grupo muito grande de pessoas. Então, para a gente já começar a identificar quem são essas pessoas, por que esse grupo cresce tanto, pastor? Pois é, esse grupo cresce e é um fenômeno que não parou. Ele começou e ele vem se desenvolvendo, ele se tornou já gigantesco, como o irmão está falando, né? São várias as causas apontadas, né, para esse fenômeno. Na verdade, é um fenômeno religioso que acontece em todos os lugares, mas nós estamos objetivando isso aqui no Brasil, não é? Então, eu diria que são pessoas que nós poderemos dizer frustradas na sua religiosidade. E aí vai um problema. Frustrado na religiosidade significa que quando estava, entre aspas, igrejado, ele não estava muito bem consciente do seu papel entre os membros do corpo de Cristo. Não estava muito consciente disso. Talvez por falta de ensino, talvez por falta de atenção àquilo que lhe foi ensinado. Mas veja, se você tem uma boa noção a respeito do corpo de Cristo, dos irmãos e etc., você não vai se tornar um desigrejado, porque você não vai, quero eu dizer, você não é um religioso. Os servos do Senhor, os crentes, os salvos, não são pessoas religiosas, né? São pessoas salvas pelo Evangelho de Cristo Jesus, não é? É claro que é comum nós dizermos a nossa religião, mas também religião nós não temos. Nós temos salvação em Cristo Jesus, porque nós não temos dogmas a seguir, nós não temos uma estrutura de religiosidade. Nós seguimos as Escrituras, a palavra de Deus. Ora, toda vez que nós somos instruídos na palavra de Deus, acaba a história do desigrejado, que é aquele que vivia entre nós, mas ele não tinha noção sequer da igreja e da salvação em Cristo Jesus. Não seria, pastor Isaldio, também, eu penso esse grupo, assim com o cuidado que deve ser pensado, eu sei que essa visão panorâmica do assunto, nos leva também a tentar entrar pelos meandros desses becos, entendendo o que é que causaria
essa frustração, porque, na verdade, na maioria são pessoas frustradas, como o senhor mesmo já adiantou. Né? Eu tenho uma percepção de que muitas pessoas vêm para o Evangelho por uma razão e permanecem pela mesma razão. Eu sempre entendo e prego isso, tenho ensinado isso, que a gente pode vir a Cristo até pelas razões erradas. Alguém vem para a igreja porque quer melhorar de Normalmente vida. porque precisa de alguma porque coisa. precisa de alguma coisa. Não é? Mas quando ele chega e se encontra com a palavra de Deus, a sua expectativa muda. Não é? Então ele pode até vir por uma razão, mas não pode permanecer pela mesma razão. Pode permanecer. Então, o que acontece? Dando até uma ampliada, eu acredito, nessa sua observação, eu penso que o grande gerador desse tipo de situação tem sido esses movimentos que têm nascido aí sem nenhum controle, que criam expectativas falsas nas pessoas. Isso tem sido, de fato, eu acredito que o carro-chefe de toda essa crise, porque prometem o que não vão poder entregar. Então, o que a gente vê é que essas pessoas vão com o objetivo de serem abençoadas, de serem... O senhor ensinou hoje, pregou hoje, e eu penso que isso é o que deve ponderar o equilíbrio de todo o cristão consciente, racional, de que Deus não está preocupado em cumprir as minhas vontades. A dele é soberana. E o crente ensinado, o crente equilibrado, o crente saudável, ele submete a sua vontade à vontade de Deus. Ele sabe que ele tem, os seus desejos são muitos, os seus anseios, mas ele sabe que Deus vê o que ele não vê. Eu sempre digo que o Senhor está no futuro esperando o presente chegar, porque Deus não está no nosso tempo, ele está fora do tempo. Então, o que a gente precisa entender, de fato, é que essas expectativas criadas nessas pessoas acabam levando-as à frustração, porque ficam ali, olham para alguém que está testemunhando, e esse é de fato, que eu já vi, inclusive, em programas de televisão, alguém chegar lá e testemunhar e dizer, e fica aquelas pessoas olhando e dizendo assim, olha, eu também, é como aquele que promete, sabe aqueles eventos, onde as pessoas vão para motivacionais, Coaching. Né? O coaching, Que a pessoa chega lá e o cara diz, olha, eu fiz isso e fiquei rico 2 meses depois. Aí a pessoa, eu também vou ficar, então vou tentar fazer o que ele fez. Acaba não conseguindo, perde o que tem, aí se frustra, alguns acabam descambando para o desespero, porque o pouco que tinha perderam também, Ou seja, a experiência que alguém contou ou não era verídica, ou o que ele fez para chegar ali não foi tão simples como ele contou ali. Então, o que a gente percebe é que tem muita gente que acaba sendo levada para essa frustração. Por quê? Porque se criou nelas, e alguém tem culpa nisso, se criou nelas expectativas que, biblicamente, não poderia se criar. Porque se o Evangelho prometesse para a gente só vida boa, venha que os seus problemas estão todos resolvidos. Não haveria igreja para caber esse povo, Então, quais são as igrejas mais cheias hoje? É isso que... Eu não vou dizer que isso nos incomoda, mas isso cria uma geração de crentes doentes. Que para depois você curar um crente desse é muito complicado. Porque o que se promete a eles nesses lugares não é a verdade do Evangelho. Eu até digo, olha, alguém está prometendo, entregando o que não é dele, não é? Alguém dizendo, estão distribuindo o que é de Deus. Deus diz, eu não dei nada para ninguém, tudo é meu, não é? Minha é a terra e a sua plenitude, não é? Então isso, eu penso que essa frustração se dá especificamente por esses pontos, Eu acho que a gente pode dizer que existem os crentes e os religiosos, Os crentes e os religiosos. Os religiosos, como eu disse, são aqueles que vêm ou vão às igrejas
em busca de satisfação de qualquer dos seus interesses materiais. É isso. A cura Não é? de alguém. É cura, é solução Porta de profissional, é comprar casa, vender Casar. casa, carro, casar e um monte de coisa. Quer dizer, eu vou porque eu tenho essas necessidades e me disseram que lá eu resolvo isso. Aqui resolve. Né? Então, veja, você cria um religioso. Um religioso. Um cara que tem uma expectativa de que num determinado lugar existem certas práticas que vão resolver os meus interesses, as minhas necessidades. Só que Jesus não veio trazer isso. Aliás, não é? Jesus diz que não é para você procurar os tesouros da terra. Tesouros da terra são os bens, as coisas que nós necessitamos. Não é só ouro e prata. Tesouro da terra é tudo quanto a gente precisa aqui, não é? Mas Jesus disse que não é para se importar com isso. Buscai, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça. Primeira coisa, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas todas que vocês, religiosos, estão procurando, virão. Se o Pai quiser, por acréscimo, e vamos. Por quê? Porque a nossa vida principal não é o tempo que nós passamos nessa terra. Quanto tempo um homem vive? Um ser humano vive aí 80, 90, 100 anos hoje, né? Chega a 100 anos, já, coitado, né? 100, 100 e poucos anos. Já tá. O que são 100 anos numa eternidade? O que são 100 anos? Que são 80? Que são 90 anos numa eternidade? É uma coisinha de nada. E o homem fica tão preso a isso que ele quer achar que tem todas as suas necessidades, elas brotam nele em 80 anos de vida, 90 anos de vida. E depois que ele parte, aí ele vai para a eternidade, né? E aí a Bíblia diz: e você que juntou tesouros na terra, para quem serão esses tesouros? Para quem vai ficar? Qual é a sua preocupação? Tudo que você juntou, tudo que você acumulou, fica aí. E você, como diz Jó, veio nu e volta nu. Paulo escreve aos Timóteos, capítulo 6, verso de número 7, ele diz assim, que nada trouxemos a este mundo, e certo é que dele nada levaremos. Né? Se a pessoa tivesse uma noção do que é isso, é correr atrás do vento, né? Correr atrás do vento. Claro que nós temos, pastor, necessidades. Eu não estou aqui dizendo que não há necessidades. Há. E Jesus mesmo disse que no mundo tereis aflições. Inclusive o texto que o senhor citou, o contexto dele está falando ali as coisas, que a turma normalmente fala de demais coisas, né? Estas coisas é o que o texto diz, né? Era comida, bebida e vestimenta. Era o básico, né? O básico. E todas essas coisas serão acrescentadas. Acrescentadas. O que você tem por acréscimo nem é uma necessidade. Vem por acréscimo, não é? O Senhor nos sustenta. Agora veja, essa ansiedade, né, que tem as pessoas, essa ansiedade que é posta nas pessoas. Por quê? Porque o próprio sistema do mundo incentiva isso. Haja vista o marketing, a propaganda, não é? Você tem um carro do ano passado, um carro 2002, 2003, mas a propaganda quer que você tenha um carro que saiu agora. Pronto, aí você fica desesperado. Seu vizinho comprou, outro vizinho comprou, e você continua com aquele carro. Mas aquele carro estava te servindo muito bem. Ah, não, mas não pode, eu não posso parecer um necessitado aqui no meio. E eu estou dando esse exemplo, mas tantos outros.
não é? A questão, por exemplo, da enfermidade, que é uma das grandes carências da pessoa, não é? A fome, a miséria, viver mal e a enfermidade são grandes carências do ser humano. Tudo bem. Jesus cura. O Senhor resolve os nossos problemas. Mas o que acontece? O Senhor resolve o meu problema da enfermidade que eu preciso da cura e quero a cura. O Senhor resolve a minha necessidade material, e é uma necessidade, eu preciso que Ele resolva, mas eu preciso colocar tudo isso num segundo, terceiro, quarto plano, porque Ele é que é o Senhor de todas as coisas. Então, se eu estou a serviço do Senhor, a serviço do meu rei, então as outras coisas virão. Mas você pode ficar doente e vai morrer doente aí. Ué, e se o Senhor não quiser me curar, não adianta eu correr atrás de fulano, beltrano, ciclano, fazer isso, fazer aquilo, porque eu estou fazendo exatamente como as pessoas que estão lá fora no mundo e não conhecem a Cristo fazem também. Vão atrás de feiticeiros, vão atrás disso e daquilo. Por quê? Porque não tem nenhuma esperança na vida. Tudo deles tem que ser resolvido aqui e agora. Não é? Inclusive, o senhor falou sobre... A gente estava falando sobre as pessoas que já vêm buscando algo, e muitas vezes para ele, a gente percebe, às vezes num tempo curto, que o cara que estava aqui dentro e não conseguiu, ele se frustrou, você pode encontrar ele na Umbanda, por exemplo, né? No terreiro. Sim. Porque para ele, tanto faz, ele só quer que resolva. Ele quer que resolva. Né? Silas. E aí está, desculpe, mas aí é que estão muitos dos desigrejados, não é? Eles vieram buscar aquilo que não estão encontrando, que não estão recebendo segundo o projeto deles. Então, para que eu quero a igreja? Para que eu quero a igreja? Então, nós temos aí igrejas oferecendo isso, oferecendo aquilo, não é? Faça o seu sacrifício, traga o seu melhor e não sei o quê. O sujeito vai, deposita tudo que ele tem. Tudo. Tudo. Por quê? Porque ele está sendo ganancioso. Não é? Deus vai me dar muito mais do que isso que eu estou entregando aqui. É por isso que eu estou entregando. Porque se eu souber que Deus não vai me dar, não vou entregar nada. Eu entrego porque o chefe, o líder, está dizendo, traga que você vai receber. Esses são os grandes mercenários aí, né? Certo? E o sujeito faz isso. Aí diz que aquela igreja é uma igreja evangélica, uma igreja cristã. Ele não recebe nada com isso. O que acontece? Abandonei a igreja. Eu não quero saber de igreja. Ah, eu vou ser um cristão, sim, porque eu acredito em Jesus, e se eu acredito em Jesus, eu sou cristão. Mas igreja é coisa que não me interessa, porque lá não me dão nada. O que eu sou? Eu sou desigrejado. Por que fiquei desigrejado? Porque me frustrei com aquilo que ofereciam e não me deram. Nós temos hoje, pastor Isaldil, um grupo significativo de pessoas, até chegamos a comentar isso hoje, pessoas que eram ensinadores até da palavra de Deus, até porque é importante que a gente observe também que, como disse o Felipe agora, essas pessoas, às vezes, quando saem da igreja, alguns procuram se amparar nessas religiões, algumas até religiões afrodescendentes, aquelas, né? Aquelas afro de raízes, matriz países, africana. né? De matriz africana, melhor dizendo. Quando a gente olha para essas situações, é preciso que a gente diferencie o crente decepcionado, aquela pessoa daquele que é o apóstata, né? Porque hoje há grandes homens, eu vou me privar até de nome aqui para não é? Mas existem alguns que são declarados apóstatas, eram homens que eram ensinadores, exímios ensinadores da palavra de Deus.
E hoje são realmente apóstatas declarados, porque vão contra tudo aquilo que eles mesmos ensinaram. Eu li livros desses homens, não é? E hoje eles pregam exatamente o contrário. Então, o que é que leva uma pessoa dessa, e eu acho que é um ponto a ser considerado também, a viver uma frustração? Eu acho que é sair de uma ponta e ir para outra, né? Porque se tem aquele que veio para a igreja e se decepcionou ou se frustrou porque as suas expectativas não foram atendidas, existe aquele que apostatou da fé, e que hoje é, inclusive, alguém que trabalha, e olha o que é que a palavra de Deus diz, eu não peguei minha Bíblia, mas o texto diz que há uma expectativa horrível de juízo para essa gente, não é? É como um fogo que queima. Por quê? Porque essas pessoas, como diz a Bíblia, foram uma vez iluminados, não é? Então, uma vez iluminados, é impossível que essas pessoas realmente tenham arrependimento, não é? Então, o que, na verdade, a gente vê são pessoas que são conhecedores da palavra de Deus. São pessoas que são escritores de livros, inclusive, não é? Foram pessoas que ensinaram milhares de pessoas e que hoje vão contra tudo aquilo que eles disseram, que eles ensinaram, que eles pregaram, não é? Às vezes por uma revolta, por uma decepção também, não é? Que tiveram com algum dito ministério, com algum tipo de... Então, é preciso que a gente diferencie uma coisa de outra, não é? Porque o desigrejado, não é? Diante do tema que a gente está tratando, é aquela pessoa que eu diria é aquela pessoa que, de alguma forma, foi pega no contrapé, não é? Desinformado, não é? É aquela pessoa que, de alguma forma, não tinha uma base ainda bem construída. Mas o que dizer destes homens, que foram pregadores, ensinadores da palavra de Deus e hoje estão exatamente fazendo o oposto? Bom, o apóstolo Paulo, né, fala das vãs filosofias, né? A vaidade desses homens. Eu me lembro aqui de alguns desses que o senhor está falando. Homens que foram usados por Deus, não é? Mas cresceram neles mesmos, se envaideceram, não é? E passaram da atenção à palavra de Deus para as suas vãs filosofias. Ora, se a gente abandona os princípios do Senhor, aliás, eu falei isso hoje, não é? Deus tem determinações, ele dá determinações e dá conselhos. Esses homens do qual o senhor lembra agora, veja, são homens que abriram mão de obedecer às determinações do Senhor. Por que eu vou obedecer determinação se eu sou um sábio pensador? Não é? Cheios de si. Eu sou cheio de vaidade, não é? Eu sou um pensador. Eu aqui, quando sento, eu penso as coisas, equaciono as questões, não é? E eu nem preciso mais das determinações de Deus. Eu as observo pelas minhas lentes. Eu tenho lentes boas para ver isso. Então, agora eu vou falando aqui segundo aquilo que eu vou chegando pelas filosofias que leio e que tenho e compreendo. A vaidade toma conta, o sujeito vai saindo fora, entra pelo campo das heresias e aí entra na sua própria destruição. Deixa de ser o servo do Senhor que foi um dia para ser servo das coisas mais erradas possíveis e, claro, a caminho do inferno. Chega a ser inacreditável, né? Chega. Esses não são desigrejados. Esses, na verdade, são apóstatas, como o senhor disse. Então, existe uma diferença, não é? Entre o desigrejado, aquele que não vai à igreja
por uma série de motivos que falamos aqui, não é? Mas ele está lá na casa dele, ele vê programas, eu falei isso, ele vê programas evangélicos e ele acha que aquilo está alimentando a vida espiritual dele. Separado da comunhão, ou como eu disse, não é? Na noite fria, o indivíduo sozinho lá na calçada amanhece morto. O desigrejado é exatamente, eu vejo exatamente assim. É aquele que está desamparado na rua, no frio. A tendência dele, se não for, não tiver possibilidade de ser imediatamente recolhido, trazido, e se ele não aceitar, porque muitos morrem na rua porque não aceitam o abrigo. Não quero abrigo, vou ficar aqui. E amanhece morto. Esse é o desigrejado. Ele vai terminar. É uma chama que saiu e vai se apagando, e vai se apagando, e vai se apagando, e daqui a pouco... É aquela ilustração que eu acho que o pastor Joá sempre faz, é a brasa fora do braseiro. Sim, a brasa fora do braseiro, fora do braseiro. Não é? Agora, eu penso também, pastor, eu estou aqui até... Me perdoem. Não, fica O Silas está com umas 8 perguntas ali, né? Mas, assim, Não, só para mim... vamos aproveitar. Aproveitar esse momento. Nós temos aí a pandemia como um divisor de tempos também. Eu acho que a pandemia foi alguma coisa muito surpreendente para o mundo todo, não é? E no Brasil não foi diferente. Porém, há um Brasil antes da pandemia e há um Brasil depois dela. Igrejas antes da pandemia, igrejas pós-pandemia. Eu penso, pastor, que a gente precisa olhar isso de um prisma um pouco mais cuidadoso para a gente não demonizar determinadas coisas em detrimento de outras, né? Mas, no período da pandemia, qual foi o trabalho das igrejas? Foi alcançar a sua membresia, alcançar aquele povo, através de lives, através de redes sociais. Só que isso era alguma coisa provisória e somente para aquele momento, porque o lugar do crente é na casa de Deus, o lugar do crente é na igreja. Então, isso deveria, de forma quase que automática, se é essa palavra que eu poderia usar, uma vez que a pandemia foi regredindo, esse povo está retornando. Mas, para surpresa de todos nós, eu diria isso até como pastor de igreja, que muitos até hoje não retornaram. E se tornaram, inclusive, diga-se de passagem, clientes desses coachings, cliente desses programas perigosíssimos que estão sendo transmitidos, porque a heresia ela vem... sutil, né? Vem de forma sutil. E ela vem dentro de um pacote muito bonito. Então, eu até insisto que se a heresia viesse de fora da igreja, a igreja não a aceitaria, ela teria muita dificuldade. A verdade é que a heresia sai dos púlpitos das nossas igrejas. É por isso que tem a aceitação. E vem num pacote muito bonito, às vezes até com um lacinho em cima, não é? Então, esse é o grande problema. Então, porque esse povo que não retornou está em algum lugar. E alguns deles sendo alimentados por este povo que não tem nenhum compromisso. Exatamente. Muitos deles, não vamos generalizar também, mas muitos deles não têm nenhum compromisso com a verdade do Evangelho. Eles querem clientes. Eles querem clientes, né? É verdade, sim. A pandemia foi um divisor de águas, né? Igrejas que estavam bastante frequentadas, de repente, com aquele negócio de fechamento das igrejas e tal, saíram, não voltaram, como o pastor está dizendo. Eu tenho experiência própria. Na igreja em que eu estava no tempo da pandemia, eu mesmo fiz todos os cultos às quartas-feiras à noite,
pela internet, todas as quartas-feiras, escola dominical pela internet, culto à noite no domingo pela internet. Isso foi durante toda a pandemia, porque a igreja estava fechada. Havia pessoas que acompanhavam, que diziam alguma coisa, tudo bem. Acabou isso, vamos retornar ao templo. Vamos retornar ao templo? Para quê? Para quê? Estava tão bom, né? Pelo Facebook, estava bom no sofá, tomando um chazinho, né? E vendo lá na televisão também. Então estava bom. Continuaram assim. E quantos não voltaram? Ora, mas voltemos agora aqui ao seguinte. Os que não voltaram têm uma posição duvidosa aí como cristão. Ou eles não estavam bem formados na palavra, na doutrina, não é? Ou eles nunca estiveram. Ou nunca estiveram. E aproveitaram essa oportunidade, agora eu também já não vou, perdi a vontade. Eu sei de gente que está dizendo, perdi o ânimo, perdi a vontade de ir, não tenho mais vontade. Também não precisa tanto, e aí começa esse monte de coisa. Então, hoje, no Brasil, que eu saiba, há uma multidão de desigrejados a partir da pandemia. Então, talvez a gente possa ver, não vou afirmar, não é? Talvez a gente possa ver a pandemia como um processo mesmo permitido por Deus, para que Deus mesmo mostre quem é quem é quem. Porque alguns voltaram imediatamente, abriram-se as portas das igrejas e eles voltaram imediatamente como sempre estiveram, e outros não. Né? Estavam conosco, mas não eram dos nossos. Né? Sim, pastor, uma dúvida que eu tenho aqui quais são as possíveis consequências sociais e culturais desse movimento dos desigrejados? As consequências sociais e culturais. Bom, primeiro, eu posso talvez lhe dizer que as consequências sociais é que esses desigrejados vão se irmanando ao mundo. Irmanam-se ao mundo, misturam-se e terminam formando lá a sociedade mundana. Certo? São as influências que eu vejo como sociais. Por quê? Se você deixa de frequentar a igreja, algum outro lugar você vai frequentar. Então está cheio de desigrejado que frequenta outros lugares, outros amigos, e a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. É uma má conversação hoje, outra amanhã, é isso, é aquilo, o sujeito vai derrapando, daqui a pouco ele está lá no meio e não se importa mais. Consequências sociais. E a outra? Culturais. É o problema, eu vejo aí, o problema cultural de ficar dentro da igreja esse espírito de que o sujeito, se não gostar, pode sair. Né? Porque é muito fácil copiar essas generaliza, coisas, né? Vai copiando. Generaliza, e parece que no fim se torna uma coisa comum. Comum. Por que ele não está na igreja? Ele não está na igreja porque ele não gostou disso, não gostou daquilo, não gostou daquilo outro. Não está na igreja. Né? Então vai tendo influência social e influência cultural. Isso com certeza virou uma cultura, e principalmente é porque a gente fala aqui, a gente está em São Paulo, onde tem uma igreja em cada esquina, né? Sim. Mas isso pode ser diferente em locais que as igrejas são mais escassas, são mais... Agora, num local como esse, por exemplo, vamos dizer, nessa bolha nossa aqui de São Paulo, tem condições, pastor, de ter alguma legitimidade
em algum desses desigrejados, porque a gente fala de um grupo que, por mais que a razão, eu acho que geral, para o início desse afastamento, sejam todos decepção, frustração, como a gente colocou, mas existem, eu acho que o nicho é grande, né? Então, tem a decepção com o não ter recebido algo, alguma coisa relacionada a essa parte financeira, né? Que eu acredito que a parcela maior, talvez. Mas existem aqueles feridos, né? Porque a gente sabe da problemática das revelações, das profetadas, né? Na linguagem mais chula, assim. Então, tem pessoas que se decepcionam porque, como o pastor Joás já citou, prometem algo que o evangelho não promete, que Deus não prometeu. E essa entrega não vai vir. Né? Então, como que essas pessoas podem ser separadas, né, entendidas nesse contexto que é tão, eu acho que abrangente, né? Esse contexto de decepção, eu acho que tem muitas camadas. Tem muitas camadas. E essas pessoas que estão decepcionadas, ela vai se justificar cada uma à sua forma, porque o senhor citou aqui que ela pode estar frequentando outros lugares. Alguns lugares a gente já sabe que é mais notório que pode influenciar negativamente, mas tem alguns que vão se justificar dizendo, eu só ando com pessoas boas, eu só vou a lugares tranquilos, e talvez isso a justifique, porque ela acredita que isso legitima essa... Então, qual que é o ponto mesmo divisor que pode legitimizar alguém? Se é que pode alguém dizer que tem uma legitimidade nesse ferimento que foi criado, que muitas vezes são pessoas lesadas de fato, né? Como pelos mercenários, como a gente já falou aqui. A frustração, não é? Leva muita gente ao afastamento das suas igrejas. Mas, vejam bem, há necessidade, primeiramente, de que os participantes da igreja sejam insistentemente instruídos na doutrina do Evangelho de Cristo. Não é? Insistentemente ali. Quando acontece a possibilidade de um desentendimento, de alguma coisa que fere, que machuca, qual é a orientação da Bíblia? É chamar, é conversar, é o perdão, não é? É resgatar quando a palavra de Deus manda que todos tenhamos um mesmo pensamento. Eu falei isso hoje, né? O mesmo pensamento. É possível que a gente tenha o mesmo pensamento aí fora no mundo? Evidentemente não. O meu pensamento é o meu pensamento, o seu é seu. Se coincidir, tudo bem. Se não coincidir, estamos em lados opostos. E isso dentro da igreja. Se nós mantivermos essa coisa de pensamentos opostos entre irmãos, está havendo problema, que precisa ser sanado. Ora, pensamentos opostos entre irmãos, não está havendo aquilo que o apóstolo Paulo recomenda, que tenham todos o mesmo pensamento. Como que eu vou resolver isso? Eu só posso ter o mesmo pensamento se o meu pensamento seguir o de Cristo, que Cristo diz. Aquele livro que diz, em seus passos, que faria Jesus? Na sua vida, que faria Jesus? Aí eu paro e penso, o que será que Jesus faria nessa minha situação? Não é? Aí o meu pensamento vai se encontrar com o seu. Aí o irmão que também pensa isso. Agora sim, nós temos Jesus como o ponto de convergência. Não é mais o meu pensamento, não é o seu pensamento, mas nós dois temos um só pensamento. Um só pensamento nosso, humano, material? Não. Um só pensamento, que é o pensamento de Cristo. Aí sim.
Mas é claro que eu estou falando de algo tão difícil de se conseguir que só o amor de Deus derramado nos corações é que pode resolver. Não é o esforço humano, não é a minha boa vontade, não é a sua boa vontade, mas é o amor de Deus. Mas o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então, precisamos voltar, precisamos parar, precisamos ver. E então o Senhor vai agir. Enquanto o homem agir, a verdade é essa, enquanto o homem agir, não haverá esse único pensamento. Mas se os homens permitirem a ação de Deus, então tudo se resolve. Enquanto isso não acontece, nós vamos orando, nós vamos batalhando, vamos evitando o confronto. Temos que evitar o confronto. Ah, mas eu não tenho muita paciência para evitar o confronto com outro que está me ofendendo. Eu sou um que fala isso às vezes, né? Não tenho tanta paciência não, meu irmão. Espera um pouco. Chegou no limite, espera. Mas eu tenho aqui a consciência de que nessas horas eu erro. Eu estou errado se eu penso assim. Eu tenho que fazer assim. Eu preciso ter o mesmo pensamento de Cristo. Né? Senhor pastor, tem alguma exceção nesse time aí dos desigrejados? Eu penso assim, ainda existe uma outra coisa a ser considerada, que é assim, eu sempre que falo do assunto, pastor, eu digo que a diferença entre um crente e outro crente está exatamente no conhecimento que cada um teve de Cristo. Não é? O senhor falou desse crente raso, dessa pessoa que é um recém-chegado, mas eu digo que uma coisa é necessária. E Jesus, ao falar para Nicodemos, ele disse assim: Nicodemos, vos é necessário nascer de novo, não é? O homem que nasce de novo, eu penso que o ponto de partida para uma nova vida está exatamente no novo nascimento. O novo nascimento é a porta de entrada para o reino, não é? E quando a gente entende isso, a gente percebe a diferença entre alguém que está na igreja, sentado nos bancos da igreja porque ele gosta de estar ali, daquele crente que nasceu de novo, daquele crente que viveu uma experiência verdadeira com Cristo. Então, eu digo que aquela pessoa que teve uma verdadeira experiência com Cristo, ela pode até ir embora, machucada, às vezes, mas ela tem temor, onde ela chegar, eu conheço, inclusive, pessoas que estão fora da igreja há muito tempo, mas você vê aquele desejo no coração, dizendo, olha, um dia eu volto, eu estou sem forças hoje, eu tenho uma série de amarras das quais eu preciso me desprender, mas você percebe, inclusive na fala desta pessoa, o temor que ela tem ao Senhor, o cuidado que ela tem em não ofender a Deus com suas ações, com suas atitudes. Mas existe aquele que saiu numa linguagem bem chula, não é? Saiu chutando o cachorro pela rua, não é? Por quê? Porque ele interpretou a igreja como alguma coisa diferente daquilo que eu acho que é girar em torno do eixo, né? A pessoa não vai ter, na verdade, expectativas, ele pode até ter a sua frustração entendida, compreendida por aquilo que, na verdade, o tirou dali. Mas, por ele não ter, de fato, conhecido a Cristo de verdade, ele se torna alguém que vai falar mal do Evangelho, vai falar mal da igreja. Ele não tem temor a Deus porque não viveu essa experiência com Cristo. Então, eu acho que é mais um departamento a ser compreendido, a ser até discutido, porque eu diferencio essas pessoas. Sim. Aquele de verdade que passou pelo novo nascimento e teve um verdadeiro encontro com Cristo, não é? O Espírito Santo passou a habitar a vida dele. E eu conto uma experiência, pastor, de uma moça que, inclusive,
de Várzea Paulista, que ela, por algumas decepções que ela teve, inclusive na sua vida amorosa e coisas assim, ela acabou esfriando na fé e deixou a igreja, né? E ela, com pouco tempo, é o caso daquela brasa fora do braseiro, não é? Foi se apagando, 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 mas ainda existia alguma fumacinha, né? E ela, convidada como foi pelas colegas e as más companhias que corrompem os bons costumes, não é? Ali na empresa, no trabalho, no dia a dia, com aquelas amizades que não eram tão boas, né? E que acabaram a levando para uma determinada festa que existe aqui na Redondeza. E quando ela chegou lá no galpão onde acontecia aquela festa, né? Ela entrou pela porta com as colegas e quando ela entrou, meio assim ainda, tentando reconhecer o ambiente, não é? Tentando, porque as outras já estavam familiarizadas com o ambiente, porque eram frequentadoras assíduas do local, mas ela estava chegando ali pela primeira vez, né? Levada pelas colegas. Quando ela entrou dentro que pôs os pés lá dentro, saiu uma pessoa do outro lado do prédio, né? Do espaço onde eles estavam, veio em direção a ela com o dedo em riste assim, disse: "O que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Você não pode entrar aqui." Ela ficou olhando na hora, quis inclusive resistir àquilo, quis brigar com a pessoa na hora, mas o Espírito Santo falou no coração dela e disse assim: "Olha, é eu que estou usando essa jumenta aí para falar contigo, não é?" Ela saiu chorando daquele local, porque ela entendeu que ela deixou a igreja, ela deixou a Cristo, mas o Espírito Santo estava, né, ali à procura dela, não é? Na verdade, ela saiu dali, voltou para a igreja, no mesmo dia, inclusive, né? Procurou a direção da igreja, disse: "Olha, eu quero voltar para o meu lugar. Deus falou comigo lá no lugar onde eu fui, usando uma..." Então, na verdade, são experiências de que alguém que teve uma experiência com Cristo está fora por algumas razões, por alguns motivos, né? Porém, existe aquela fumaça ainda, não é? Ele não abandonou a igreja por um projeto dele, né? Eu quero sair, eu quero... né? Mas ele tem... Por uma circunstância, exatamente. Ovelhas se afastam, né? Sim. A Bíblia relata. 99 estão no redil, mas uma saiu. E o pastor fez o quê? Foi lá, deixou as 99 lá e foi buscar aquela, né? Que é o trabalho da gente, né? A questão é que, às vezes, nós vamos atrás daqueles que saíram de nós, mas não eram dos nossos, e muitas vezes deixamos de buscar a ovelha que se desgarrou. Aí é necessário discernimento, né? Porque... gastar munição com... Gastar munição... Agora, existe um último detalhe, prometo que vou... Deixa a gente aprender aqui. Mas existe aquela questão, eu ouvia de alguém que, na sua impaciência até, dado a questão de pessoas estarem fora da igreja e elencarem motivos para isso, chegar a dizer: olha, por que a gente tem que gastar tempo, né, com alguém? Usou até uma palavra que eu achei assim interessante. Ele disse assim: por que alguém tem que ouvir o evangelho 2 vezes em detrimento de alguém que não ouviu nenhuma? Não é? Qual era a conclusão dela? Nós estamos gastando tempo com pessoas que não querem, não é? Quando tem muita gente precisando ouvir, não é? E nós estamos ocupados com alguém que, na verdade, por razões pessoais abandonou, ou por algum capricho pessoal, não é? Em detrimento de outros que estão precisando ouvir, a gente está ocupado, não é? com aquelas pessoas. Não é? Eu tenho até uma provocação a mais para fazer para vocês aí, mas eu quero deixar o Silas fazer mais uma pergunta aí. Pastor, eu quero saber do pastor qual que é a legitimidade desses desigrejados quando eles argumentam que não encontram uma igreja bíblica. Lembrando
daquela frase: não vá na igreja mais próxima da sua casa, mas próxima da Bíblia. Não encontram uma igreja bíblica. Bom, primeiro, para a gente dizer que não encontra uma igreja bíblica, a gente precisa conhecer a Bíblia, não é? E me parece que esse que não encontra uma igreja bíblica não sabe o que é a Bíblia. O que é uma igreja bíblica para essa pessoa? Então, parece que aí está havendo uma justificativa meio sem graça, não é? Eu não encontro uma igreja bíblica. Aí, se você perguntar, mas o que é uma igreja bíblica? O que o camarada vai te responder? Ah, a igreja bíblica é aquela que cuida dos pobres, né? Que geralmente é o que dizem, né? Dá atenção aí à sociedade menos favorecida e tal. Tá, tudo bem. Pode haver esse problema na igreja? Pode haver esse problema, sim, e é um problema. Mas e é isso que está fazendo a igreja não ser bíblica? Ou uma igreja não bíblica é aquela que prega doutrinas que se opõem às Escrituras? Então, se um camarada vier me dizer que não vai à igreja porque ele não encontrou uma igreja bíblica, eu vou pedir que ele me explique em que ele está baseado. O que é para ele uma igreja bíblica. Era justamente essa a última provocação que eu disse que faria, era nesse sentido. Quais os elementos que identificam? Porque nós sabemos que tem inúmeras igrejas não muito bíblicas e outras nada bíblicas. Quais seriam os elementos que realmente, não vou dizer legitimidade, porque pelo que a gente discutiu aqui, não existe uma legitimidade para abrir mão da igreja, do convívio, da comunhão. Mas quais seriam os elementos que identificam de fato uma igreja que deve ser rejeitada, né, pelas pessoas para não sofrerem esses traumas, esses danos? Bem, meu irmão, eu acredito que uma igreja, entre aspas, né, para ser rejeitada, não quero essa igreja, é uma igreja que não está nos caminhos da palavra de Deus. Simplesmente isso. Prega um falso evangelho, como nós falamos aqui, né? Tem procedimentos não condizentes com as escrituras sagradas, né? Que a gente conhece em alguns casos, né? Certas festas que fazem, certos movimentos que fazem, certos envolvimentos que têm, são igrejas que não são recomendáveis. Agora, a pessoa que diz isso da igreja não bíblica é aquele camarada que está procurando uma igreja que seja conveniente a ele, né? Eu quero uma igreja que satisfaça o que eu acho. Então, desista, né? Eu não vou encontrar uma igreja que satisfaça o que eu acho, porque eu não acho coisa nenhuma. Eu tenho que me render ao Evangelho de Cristo e aprender de Cristo. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é? Então, a igreja não bíblica, ou parâmetros para a gente identificar uma igreja não... Isso é mais fácil, né? É mais fácil ver o que é que eles pregam, o que é que eles anunciam fora da palavra de Deus. É uma igreja que não se recomenda, claro, né? E tem muitas, claro, nós sabemos que há muitas, né? E a igreja que se recomenda, que é o mais importante, vamos recomendar a igreja que prega o verdadeiro evangelho de Cristo, a igreja cujo ministério, cujo pastor está preocupado em formar uma igreja, um corpo de Cristo sadio, não é? Por isso que hoje foi dito, né, que Deus deu pastores e ministros para isso, né? Então, eu não vejo diferente disso que eu estou dizendo, não. Igrejas não bíblicas
há muitas. Agora, pessoas que levantam esse pormenor também, há muitos. Eu acho que eles podem se consertar Desculpas, também. São desculpas. Pessoal, eu sei que o papo tá bom, a gente teria muito ainda a explorar aqui do pastor, mas nós vamos deixar esse gostinho de quero mais aí, porque o pastor já vem de uma caminhada aí, já veio de São Paulo, tá aqui com a sua esposa já esperando ele, para eles poderem partir. Então, pastor, eu quero já te agradecer. Muito obrigado, é uma honra receber o senhor aqui. Como o pastor Joás já disse, eu espero que essa seja a primeira de muitas vezes. Obrigado. O senhor pode contribuir muito, né, para nós aqui e para o público que nos acompanha aí. Se despeça aí, Silas. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Tenho certeza que a nossa audiência aí foi agraciado pela sabedoria do pastor. Eu tenho certeza que o pastor vai voltar mais vezes, né? Para trazer as brilhantes falas do pastor, esclarecedoras, e com certeza com outros temas. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, pastor. E obrigado vocês que estão nos assistindo. Fique ligado nos nossos conteúdos. Engaja aí, pessoal. Compartilhe, curte aí no nosso Instagram também. Visite o nosso Comenta lá Instagram. também, né? Comente lá, que eu tenho certeza que vai alcançar outras vidas e alcançar os desigrejados também, né? Que é o tema de E hoje. lembrando, o pessoal se inscrever, né? Porque a gente está tendo até um engajamento legal, visualizações, mas precisamos que o canal tenha mais inscrições aí, pessoal. Lembrem de ir lá. Sei que é novidade ainda, mas vocês vão ouvir a gente enchendo o saco aqui, pedindo para vocês curtirem, se inscreverem, porque isso é importante para que o conteúdo que a gente está produzindo aqui seja recomendado, inclusive para vocês. Né? Se você clica lá, ele vai entender que você gostou e depois recomenda isso para você logo que a gente lançar mais conteúdo aqui. Então, pastor Joás também. E tem mais um ponto, Felipe, é porque as pessoas às vezes se inscrevem e às vezes esquece de clicar no sininho lá, né? Porque o sininho Vai ele chegar vai... a notificação Isso, quando a gente aí, lança o vídeo. quando lançar lá o episódio, a pessoa vai ser avisada lá no celular, vai tocar e vai Lançar aparecer. lá a 10ª vez que o pastor Isaldir vem aqui, aí vai Verdade. aparecer já a notificação no seu celular. Pastor Joás. Minha gratidão também a todos, que Deus abençoe os nossos queridos ouvintes, a vocês, irmãos, que acompanham essa mesa, pastor Isaldir, ao Ideuvan lá do outro lado também, Deus abençoe, estamos gratos a Deus por tudo isso, né? Antes de o senhor se despedir, pastor, eu queria pedir para o senhor falar dos teus livros. Né? O senhor é um escritor e a tua esposa falava comigo ali sobre os vários livros e com o olho brilhando ali. Então eu sei que tem coisa boa aí. Eu tenho sim. Eu tenho alguns livros na esfera do livro cristão, como o Fugindo da Igreja, que vocês viram. Estou escrevendo outro sobre o mesmo assunto, da fuga da igreja. Né? Tá em processo. Né? Tenho um livro que eu gosto muito, minha esposa também gosta muito, intitulado Em Que Posso Servir? Esse livro Sugestivo. tem uma coisa muito importante. É a minha preocupação de não ser servido. Eu venho para servir e não para ser servido, como o Senhor disse. Né? Então, esse livro Em Que Posso Servir é muito, muito importante. Tenho também... eu tenho outros livros. Tenho livros também na área de língua portuguesa, né? Como, por exemplo, sobre a crase, sobre problemas de concordância, problemas de vocabulário. Eu tenho alguns livros. Que inclusive nessa são muito área. importantes para a interpretação bíblica, né, pastor? A interpretação de textos, que é muito importante, tem tudo isso, sim. Se alguém tiver interessado, não é, pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, é melhor. Não é? Conseguimos colocar lá, Ideuvan, na descrição aí, então, quando Isso. a gente... Pode colocar o meu WhatsApp, meu número é 999-358-2916. 99358-2916. 11. DDD 11. Pode entrar em contato, que eu estou à disposição. 11.
eu já passo para minha esposa, ela que cuida dessa parte. Tá bom? Aproveite também para passar a tua rede social, pastor. Eu tenho o meu. Eu tenho o Instagram, que. Lembra pode como ser é que tá lá? achado. Não lembro como Quer é consultar que os universitários? Cadê a esposa? está. Ela está aí. Cadê? É Irmã Silvana. Irmã Silvana, se manifeste. Acho que ela deve estar lá no, Ela fora saiu do pra estúdio. lá. É a pena. Mas eu passo para A vocês. gente coloca também Tá lá, junto Podemos com... colocar na descrição lá o contato Tá, do pastor. Ah, tá aí, achou aí, Delvan? isso. Prof. 2 Tavares, né? É o meu. É Isaldil com Tá. Z Com Z. e L no final, Isso. Tavares Isso. D. De Castro. Tá. Isaldil Tavares de Castro. O meu e-mail é prof, P-R-O-F, né? prof2tavares, @gmail. Para quem quiser entrar em contato Isso. lá. Tá? É .com também? .com. .com. Maravilha. Passa Ah, suas considerações Prof. 2 finais Tavares. aí, pastor. Bom, as minhas considerações finais são as seguintes. Primeiro que eu estou imensamente feliz de estar com os irmãos aqui. Fui recebido com tanta gentileza, com tanto carinho, da parte do pastor, da parte de todos os irmãos. Eu saio feliz da vida, com vontade de voltar assim que der. Olha que maravilha. Né? Então eu estou me convidando, né? Assim que der, eu quero voltar assim. Né? A minha esposa, ela saiu ali, né? Mas ela me falou quando a gente estava saindo da igreja, que maravilha, que bênção estar nessa igreja. E é realmente uma bênção. Então, eu peço a Deus que cubra a sua igreja aqui com bênçãos maravilhosas. Amém. Amém? Estamos Então, agradecidos, muito obrigado pastor. por tudo. Muito obrigado mesmo. Aproveitando aqui, antes da gente dar o tchau, lembrando das nossas canecas, essa aqui é do Dia dos Pais, que a gente está fazendo também, a forma de a gente manter aqui, né, conseguir arrecadar. Tem aí, mostra aí, Silas. Olha que coisa linda. As squeezes. Squeeze, é chique isso aí. Squeezes. Você tá precisando aí para fazer uma caminhada, tá cuidando da Esporte. saúde, esporte. Você que trabalha também em escritório, fica lá, às vezes, sem beber água, né? Eu já adquiri a minha porque eu fiquei muito tempo sem beber água. Ficava para ir até o lugar para beber água, né? O rim agradece. Aí eu adquiri a minha, agora tô mais Ali, hidratado. ó, o pastor Joás tá com uma exclusiva preta aí, coisa chique também. E o pastor Isaldil tá ali com a nossa da Bragantina Talk. Isso. Então procurem aí. E Delvan, você se vira para colocar tudo aí na descrição. Para os irmãos entrarem em contato com a gente. @Bragantina Talk. Temos o aplicativo da igreja, sempre lembrando os irmãos. Fala aí, Delvan, sopra de novo aí para mim como é que tá o aplicativo lá. Sim, mas o aplicativo lá, como é que tá para procurar no... Isso. Na Play Store, AD Bragantina, tudo junto. Você vai achar nosso aplicativo, o símbolo da igreja é esse aqui. Você vai achar lá facilmente. E nos ajudem aí no canal do YouTube para a gente conseguir que o conteúdo do pastor Isaldil aqui alcance e abençoe muitas vidas. A gente se despede por aqui. Meu muito obrigado a vocês. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Deus abençoe Até a o todos, próximo. queridos. Tchau, Obrigado. tchau. Um abraço.